Quem não tem em casa uma bacia, um pouco d'água e uma toalha? Foi tudo que Jesus precisou para lavar os pés dos discípulos, inclusive os pés de Judas, o traidor. Ele quer uma igreja humilde, servidora, não padres, seminaristas, pessoas cheias de exigências, de luxos e caprichos. O lava-pés, a entrada em Jerusalém montado num jumentinho, a cruz, são realidades que dispensam palavras. Jesus tirou o manto para realizar um serviço que era reservado aos escravos, ou pela esposa que lavava os pés do esposo. Ao tirar o manto, Jesus, na sua nudez, assume o lugar dos humildes, que lavavam os pés de seus senhores. E se no cenáculo Jesus se despiu, tirou o manto para servir, lavar os pés dos discípulos, na cruz ele foi despido e entregou a vida para nos salvar. É importante enfatizar que o lava-pés é uma antecipação de um serviço muito maior: dar a vida para nos salvar. São lições de serviço e muito amor. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. O Papa Francisco visitou uma prisão e lavou os pés de alguns prisioneiros. O Papa quer nos mostrar a radicalidade e o alcance da fé. Confesso que não tenho dificuldade alguma de lavar os pés na missa da Quinta-feira Santa, quando celebramos também a instituição da Eucaristia, o sacerdócio. Eucaristia e lava-pés, duas realidades que aparecem juntas na mesma página do quarto evangelho. O pão da vida e a vida a serviço dos irmãos. O desafio, o esforço, não é de lavar os pés na liturgia, mas de lavar os pés uns dos outros no cotidiano da vida, a começar em nossa casa, em nossos ambientes. Vamos ler com muita atenção o Evangelho do dia e meditar alguns detalhes para alimentar a nossa espiritualidade. Antes, quero pedir para você se inscrever no meu canal no YouTube, tocar o sininho para receber novas meditações e compartilhar os vídeos. Os últimos 30 segundos deste vídeo me emocionam muito. Confira, veja que bonito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha, amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou
não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e o Mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. A cena do lava-pés, exclusiva do Evangelho de João, fala por si mesma. E antes de tratar do lava-pés, temos uma frase muito linda na abertura do Evangelho do dia. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nesta página do quarto Evangelho, o misterioso personagem do discípulo amado é mencionado pela primeira vez. Normalmente se lavava os pés antes de começar a ceia, mas Jesus interrompeu a ceia para realizar este serviço que era reservado aos escravos. Desta maneira, Jesus dá uma ênfase ainda maior ao lava-pés. Ele interrompeu a ceia para prestar esse serviço de amor. Pedro, que representa a igreja em instituição, tem dificuldades de aceitar o gesto de Jesus. Não queria deixar o mestre lavar os seus pés. Mas Jesus insiste em lavar os pés de todos, sem observar nenhuma ordem de procedência, pois o seu amor, o seu serviço é para todos, alcança todo mundo. E a questão não é lavar os pés do ponto de vista físico, mas deixar-se lavar por Jesus, deixar-se lavar pelo amor de Deus e aprender a servir, a entregar a vida. Mais que um serviço humilde, o lava-pés indica a entrega total de Jesus por nós, que na cruz encontra a sua máxima expressão. No lava-pés, Jesus antecipa a sua hora e aponta para o seu serviço, a sua morte na cruz como servo sofredor, a sua e a nossa Páscoa. Na cena, temos 7 ações de Jesus. Se levantou, tirou o manto, pegou a toalha, amarrou na cintura, derramou água na bacia, lavou os pés dos discípulos e enxugava com a toalha. São 7 gestos de amor. Observa-se ainda que Jesus pediu para os discípulos não apenas recordar desta cena, mas para fazer, para seguir o seu exemplo, repetir o lava-pés no caminho da vida. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Jesus quer uma igreja humilde, uma igreja servidora da humanidade, uma igreja que lava os pés de discípulos frágeis, pronta para dar o exemplo. E não a igreja do poder, a igreja da pompa e de outras coisas que nos distanciam do Evangelho. Vamos aprender com Jesus a lavar os pés, a servir com humildade, a dar a vida. Paz no coração. E agora, antes da bênção final, peço para você se inscrever em nosso canal no YouTube e compartilhar os nossos vídeos. E uma bênção para você, uma bênção para a sua família. A bênção de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.